eu tenho visto muitas pessoas no YouTube dizendo que Jesus não te faz feliz. Essa ideia tem se espalhado e enganado muita gente, porque alguns espalham, outros acreditam. Mas será que isso é verdade? Será que quem segue a Cristo vive uma vida triste e sem alegria? Será que existe um peso? Será que existe um desgaste? Será que existe essa infelicidade? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai compreender. A verdade é que o debate ele não começa falando sobre a felicidade. Ele vai falar, na verdade, começa o debate ou a discussão quando nós compreendemos que o homem carnal, ele quer compreender as coisas espirituais. Por exemplo, nesse exato momento, se você pesquisar sobre fé, ou se você já pesquisou sobre fé, você vai ver que essa ideia está sendo repetida. Jesus não te faz feliz. Algumas pessoas dizem isso porque enxergam a vida cristã apenas como um fardo cheio de regras, sem entender a alegria verdadeira que vem de Cristo. Ou seja, eles confundem o viver em Cristo com a religiosidade. Mas essa visão ela não é nova. Desde os tempos bíblicos, muitos viam a fé apenas do lado de fora, superficialmente, sem experimentar a sua verdadeira essência. O problema não está em Jesus, mas na forma como o homem carnal interpreta a vida cristã. E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ele nos orienta o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem carnal compreender a vida cristã com a sua carnalidade, é impossível. Então, como que vou dizer aquilo que eu não sei? Como é que eu vou afirmar aquilo que eu não experimentei? Fico só ali na superficialidade. Então, sendo espiritual, eu vou ter essa compreensão genuína e verdadeira. Eu vivi essa realidade. Um pouco tempo, mas eu vivi. Eu confundi uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de fé, com alegria, com liberdade em Cristo. Eu achava que era aquilo que eu chamo de ativismo religioso, ou, para outros, religiosidade. Apenas vou ao culto, apenas vou à igreja, apenas carrego uma Bíblia embaixo do braço, a leio no momento da leitura bíblica na igreja, mas eu não tenho uma vida prática, uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com esse Cristo Jesus. Sinceramente, é verdade que esse ativismo, essa religiosidade, essas regras infindáveis, esses padrões, eles são chatos, eles são vazios. Mas porque, apesar de ter nascido, crescido e criado, eu estava carnal. E como é que eu vou compreender as coisas espirituais sendo que eu estava carnal? Então, quando você só enxerga a religião com esses padrões, sem entender o relacionamento com Deus, tudo parece um peso, tudo parece pesado. É difícil ler Bíblia, é difícil orar, é difícil congregar, é difícil contribuir, é difícil. E aí vem um peso, vem uma sobrecarga, porque estamos sendo apenas religiosos ou tendo apenas alguns momentos de ativismo, né? Então, dado o momento, eu cheguei até a me afastar. Mas a culpa não foi de Jesus. Agora, o interessante é que eu fui buscar essa felicidade lá fora. Alguma coisa aqui dentro estava vazio. Que aquele ativismo, que aquela religiosidade não completava. E eu fui procurar lá fora. E aí, eu não encontrei. Aquilo que a religião não conseguia me dar, aquilo que eu chamo de ativismo religioso não podia me dar, não estava nem na religião e nem no mundo.
muito menos na carnalidade. Estava em Cristo. Quando eu retorno, quando eu compreendo isso, como eu tenho um encontro real com Jesus, e para a honra e glória do Senhor, isso já fazem 15 anos, e aí eu descobri que eu estava buscando antigamente de maneira errada, equivocada. Eu queria que a religião me desse o que só Jesus pode dar. E aí, quando finalmente encontrei Jesus de verdade, aí eu me tornei espiritual. Eu entendi o que significa adorar em espírito e em verdade. Quando a gente lê lá Jesus falando com a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 23 e 24, olha o que diz o texto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, essa adoração que ela é contínua, que é em espírito, que é em verdade, que não é fingimento, não é ativismo, é um relacionamento com Jesus. Portanto, o homem carnal que não tem essa experiência de João 4, o texto que nós acabamos de ler, ele acredita que a felicidade está em coisas passageiras, dinheiro, prazer, status. Mas quantas vezes nós vemos pessoas que têm tudo isso e ainda vivem deprimidos e vazios? Vivem sem esperança, sem fé, sem força. Alguns até dizem que o bom da vida, como alguém disse, como algumas relações, alguns momentos de prazer, não pode. Pode sim, respeitando os princípios de Deus. Está tudo escrito e estabelecido. Não preciso ultrapassar e nem criar nada. Sobre essa questão de buscar esses prazeres passageiros, Jesus nos alerta lá em Marcos capítulo 8, versículo 36. Jesus nos diz que, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Observe que a felicidade que o mundo oferece, ela é superficial, ela é instável. Mas quem vive no Espírito entende que a verdadeira alegria não vem do que temos, mas de quem somos em Cristo Jesus. Ou seja, a alegria em Cristo não é possuir. A alegria em Cristo não é o momento. A alegria em Cristo é o que somos em Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Lembrando que essa felicidade que encontramos em Cristo, ela não é apenas a esse plano passageiro. Está apontando para a eternidade. Alma, que não morre. Ela não morre. O homem espiritual, ele enxerga a felicidade de forma diferente. Ele sabe que a alegria em Cristo não é baseada em circunstâncias externas, mas na paz e no propósito que encontramos nele. Leia comigo João capítulo 16 e o versículo de número 22 que aparece aí na tela. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. Então se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então Jesus estava falando que naquele momento eles estavam tristes, mas ele se encontraria outra vez e então se alegrarão e ninguém tirará essa alegria deles. Perceba que é algo futuro e contínuo, não é apenas o agora, o hoje. Essa alegria ela permanece, ela é contínua. Em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenha vida e vida em
abundância. Eu gosto de lembrar que um salmo muito conhecido, 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No original não é me faltará, é de nada eu tenho falta. Eu sou tão completo por ele que eu vivo em abundância. Jesus veio para confirmar isso. Ele veio para que eu e você tenhamos abundância. Isto é, se somos espirituais. Lê comigo, Romanos 8,6. Porque a mentalidade da carne ela é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Não é errado você querer ser feliz, ter prazeres e alegrias de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Não invente roda, não vem com ideia nova, tá tudo escrito. Tudo que tá lá, nós só vamos seguir. Agora, a mentalidade do carnal é morte. Essa vida vai passar, eu tenho que viver uma vida só, e eu tenho que curtir e tal. Enquanto que o espiritual é vida e paz. Ele não pensa na morte. Porque o espiritual, ele compreende que a morte, ela é a passagem para o plano eterno. Portanto, eu vivo e em Cristo eu tenho vida eterna e paz. Agora, olha para mim e me responde. Será que Jesus te faz feliz? Eu espero que a resposta seja sim. Mas essa felicidade, lembre-se, ela não é baseada no que o mundo diz. Ela vem da certeza da salvação, da paz que excede todo entendimento e do propósito que encontramos nele. Espero que você não tenha mais dúvidas. Espero que não crie-se confusão na tua cabeça. Espero que você saiba defender tua fé. Aliás, esse é o objetivo desse vídeo. Bom, se essa mensagem falou contigo, se ela falou ao teu coração, aproveita, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa verdade. Se inscreve no canal, ative as notificações e espera para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe e até a próxima. Jesus é a nossa felicidade. Deus abençoe.